Eu gosto muito de dizer isso com toda a propriedade, reconhecendo quem é o controlador de tudo que acontece por aqui. É o meu Senhor Jesus. E é por isso que nós vamos pedir a direção e a bênção dele. Se você puder, feche seus olhos aí, curva tua cabeça e ore comigo. Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Nós queremos nessa hora, Deus, colocar diante do Senhor o estudo dessa noite. Pedir a tua bênção, direção, orientação, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor. E Deus amado, queremos aprender na tua palavra. E para tanto, Espírito Santo, o Senhor tem plena liberdade e atuação em nossos corações. Passeia em nosso meio e fala, individualmente e pessoalmente, a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. E avançando, e o texto diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados. Eu acho muito forte essa palavra, silenciados. Mas Paulo usa, e a ideia aqui no original é que sejam calados, que não tenham liberdade de falar. Pois estão arruinando a família inteira, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Só para a gente contextualizar, Paulo está falando falando para o Tito que ele vai estar levantando líderes e está agora advertindo o que está acontecendo no meio da igreja de Creta, no meio dos cretenses. Há muitos insubordinados. O que é? Aqueles que não estão seguindo a sã doutrina. Então, gente, cuidado com isso, que a insubordinação, muitas vezes, não é uma desobediência, vamos assim dizer, ao pastor Grava. É aquele que, fora, distribui coisa que não tem nada a ver, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Ou seja, aqueles estavam dizendo o seguinte: olha, você vai ser cristão, tá tudo certo, tá? Mas você vai ter que guardar a lei. Eu quero que você se lembre que você vai ter que passar pela circuncisão. Eu quero que você vai ter que celebrar as festas, as luas novas, guardar o sábado. É por aí. Então, tome muito cuidado com essa gente. O que Paulo está orientando para o Tito, que eles deviam separar líderes e tomar cuidado com esse pessoal que está trazendo esses ensinos. Gente, toda vez que houver um ensino diante de você, e agora cuidado, está sendo gravado, até mesmo dentro da nossa igreja. Se a pessoa disser para você que você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar esforço humano, o relacionamento com Deus, alguma coisa está errada. Porque Jesus já fez o sacrifício. Ele já fez o sacrifício que tem que ser feito. A nós cabe aceitar o perdão. Não há nada que você possa fazer que possa pagar esse sacrifício. Ah, Betão, mas para mim, ir na igreja no domingo de manhã, participar da escola bíblica dominical, participar do culto, é um sacrifício domingo de manhã. Eu quero dormir, eu quero descansar, eu faço esse sacrifício para. Não, isso não é sacrifício, gente, para. Tá? Ah, vamos ter que agora fazer uma arca nova. Vamos fazer ali o. Gente, nada disso. O pessoal fez um templo de Salomão aí, né? Gente, isso aqui não chega aos pés do templo de Salomão. Se você ler como é que era o templo, vai perceber que aquilo lá não chega aos pés. Ah, já foi lá, Betão? Fui lá, foi lá fora. Olhei por fora, falei, não, nada a ver. E esse pessoal, toda vez que alguém vier com uma doutrina, e você, pelo seu próprio esforço, você consegue pagar o sacrifício de Jesus, esquece, tá? O Paulo está dizendo para o Tito o seguinte: Tito, é necessário que eles sejam silenciados. Como é que silencia um cara desse?
Gente, cuidado com esse negócio de silenciar também, tá? Nós, no país, estamos vivendo uma questão nesse sentido aí. Tudo que é oposição, os caras silenciam. Então, corta a rede social e daí por aí vai. Na igreja, na igreja não se divide. Você chama, você conversa, você mostra a palavra. Você silenciar a pessoa pela força é dividir. Porque o quê? Se a pessoa criou um grupo gente, eu já vi igrejas se dividindo. Eu já vi irmãos, crentes em Jesus, se dividindo. Você tem noção do que é isso? Igreja de Jesus, crentes, um partido se dividindo e um com raiva do outro. Isso é um horror. Consequência de falsos mestres. Consequência de falsos líderes. Gente que perdeu a visão. Quando tem divisão, gente, o evangelho não divide. Por quê? Se eu amar o meu irmão, se eu amar o meu irmão como Jesus, eu vou com ele até o final. Eu não mudo a minha agenda por causa do pecado dele. Eu vou dar um exemplinho para você. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, quando ele deu o primeiro pedaço de pão, que era para aquele que normalmente cuidava da oferta, ele deu para Judas. Por isso que os discípulos não entenderam. Aquele que me trai é aquele que mete a mão no prato comigo. Ele dá o primeiro pedaço de pão para Judas. Aí todo mundo sabia que era de Judas, porque era Judas que cuidava do dinheiro. E ficaram esperando o segundo pedaço. E o segundo pedaço de pão, Jesus comeu. Eles não entenderam nada. Mas a gente sabe, agora que a gente lê depois, a gente sabe, não, é Judas. Mas não está lá, deu o primeiro pedaço de Judas. Mas, eu vou repetir, mesmo sabendo e conhecendo o coração de Judas, Jesus ceou com ele, junto com os outros. Não dividiu. Você entendeu o ensino que está acontecendo aqui? A referência que nós temos é Jesus. Ah, mas o cara é bagunceiro, o cara é. O que que se faz com ele? Abraça, traz para junto de você e fala: meu irmão, a palavra diz isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Irmão, não é por aí, querido. E gente dentro da igreja, de vez em quando, vão pisar no teu pé. De vez em quando, não vão só pisar no teu pé, vão chutar a tua canela. De vez em quando, dentro da igreja, vão ferir você. Sabe por quê, meu irmão? Porque na igreja são todos doentes. E isso mesmo, querido, são doentes. São todos que precisam ser tratados. Gente, para onde é que vão os doentes? Não é para o hospital? Aqueles que necessitam de cura vão para onde? Vão para a igreja espiritual. Então, querido, se alguém que você ama te ferir, querido, saiba que vai tu e ele só. Conversa com ele. Bate aquele papo. Se ele não te ouvir, sabe o que você faz? Leva, chama o diácono. Tem diáconos aqui. Aí você lá com o diácono, a diaconisa, conversa com ele. Se ele não te ouvir, você pega e vai lá com os presbíteros.
liderança da igreja, equipe pastoral. Se ele não te ouvir, aí você leva para a igreja. É assim que a Bíblia ensina. E é assim que você silencia o pecado. E é assim que você mata o pecado pela raiz. E, gente, pode ter alguém que diga para você uma palavra mal dita. E pode te magoar, pode te ferir. Nós somos sensíveis. Sabe por quê? Nós estamos no processo de crescimento espiritual ainda. Não somos perfeitos. Em uma atividade ou outra, podemos ter uma má interpretação do que o irmão disse, ou o irmão usar uma palavra que no meio dele seja comum e para a gente não seja. E aí que se aplica. Como é que você silencia? Como é que você elimina? Como é que você mata o pecado? É tratando. E se você deixar, arruinam famílias inteiras. Se ele estiver ensinando o que não é da palavra, que não é de Deus, às vezes, com um propósito muito definido. Aí você começa a entender tudo isso que Paulo escreveu para o Tito. E ele vai dizendo: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreendam severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra, qualquer boa obra. Aí você fala assim: uau! Paulo, como diz na expressão, chutou o pau da barraca. Mas o que ele quer dizer com isso? É preciso fazê-los calar. Devem ser silenciados. Essa é uma expressão muito forte, mas, na visão do apóstolo Paulo, necessária. A ideia era colocar uma mordaça mesmo na boca, tá? Manter a boca fechada. Temos usado para cães, que deviam ser controlados. É necessário fazê-los emudecer, para não corrermos risco de pecarmos por omissão, deixando-os livres para ensinar. E nesse ponto aqui, deixar muito claro, estou dentro. Eu estou incluso. Se eu trouxer um ensino errado, fora da palavra de Deus, vocês têm um microfone aí que vocês podem abrir e falar: Betão, esse negócio não é assim, não. Sabe por quê, gente? Eu tenho zelo pela palavra do Senhor. E vocês são a igreja do Senhor. E eu vou dar conta do que ensino aqui. É preciso repreendê-los severamente. Deve ser repreendidos com toda firmeza. Para que o líder cristão tenha poder para confrontação, é necessário que tenha profundo conhecimento da verdade. A melhor maneira de se combater a falsas doutrinas é proclamar a verdade. A verdade só será anunciada por aquele que conhece intelectual e experimentalmente. Queridos, é preciso confrontá-los para que sejam sadios na fé. Versículo lá no versículo 13. A fé genuína deve ser apresentada contra a proclamação falsa dos fraudulentos. Esses rebeldes, enganadores, falsos mestres agiam com más intenções. Os falsos mestres pretendiam e ainda hoje pretendem enriquecer, fazendo da piedade, da religião, uma grande fonte de lucro, como Paulo advertiu Timóteo, lá em Timóteo 6,5. Esse folhetinho, quem colocou isso aqui foi o pastor Itamir, viu? Quando é um negócio que dá problema, né? Te põe na conta dos outros. Mas é lógico que eu estou apresentando, né, gente? Mas a quinta pergunta refere ao texto aplicado dos falsos mestres. Gente, Gruta Milagrosa do Pai Eterno.
viver o milagre de Deus. E, gente, aqui nós tivemos aqui a super graça, cura infinita, noite dos milagres e por aí vai. Muitas vezes, gente, é horroroso dizer isso, usando a Bíblia para ganhar dinheiro. Testar, provar os falsos mestres. Como é que a gente faz? Como que a gente vai testar? O teste final para que reconheçamos e desmascaremos os falsos mestres é o teste das boas obras. Paulo mostra o contraste entre os que professam e o que praticam. O contraste é entre as suas palavras e atos. John Stott diz que não podemos afirmar o que negamos, nem negar o que afirmamos. É a fé sem as obras e a palavra sem o caráter. Agindo assim, na prática, eles dão lugar à hipocrisia. Já viu essa palavrinha? Hipocrisia? Hipócrita, aquele que diz uma coisa e faz outra. Agir de maneira diferente. Ou manda os outros agirem e ele mesmo nunca age. Pela prática da vida, é possível reconhecê-los apenas como professantes e não praticantes. O fato de professarem ter conhecimento de Deus traz a ideia de conhecimento gnóstico, ou seja, eu conheço no intelecto e fico naquela viagem na batatinha. Tal conhecimento esotérico de Deus era motivo de orgulho e ostentação. Parece que ensinavam a submissão à lei, da qual já tinham sido libertos. Tipo assim, apesar de professarem conhecer a Deus, eles demonstravam que não o conheciam experimentalmente, através das suas práticas. Ao invés de serem justificados apenas por suas palavras, o apóstolo afirma que pela conduta demonstravam que eram culpados também pela mentira. Percebeu o trocadilho aí? Ao invés de justificado pela palavra, que ele dizia que era justificado, era claro que eles demonstravam que eles eram culpados também por mentirem, forçar a barra, tentar fazer enganação. Suas práticas não condizem com o cristianismo. Brotam de um coração abominável, desobediente, reprovado. Eles são abomináveis, isso é detestáveis, aquilo que causa horror e nojo a Deus. São desobedientes, isto é, insubordinados, rejeitam aceitar a palavra de Deus. Contraste com Tito 1:1. Eles são reprovados para as boas obras, isto é, não deixam a palavra os qualificar e habilitá-los. Timóteo ele é muito legal, que ele diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esses falsos mestres são ateístas práticos. Esse tipo de ateísmo não só nega a verdade da fé ou das práticas religiosas, mas simplesmente os considera irrelevantes para a vida diária. Viver como se Deus não existisse acaba sendo ainda mais destruidor do que recusa do divino, porque leva à indiferença em relação à fé e à questão de Deus. O que ele quer dizer com isso? Concluindo o raciocínio. Vive uma vida, professa uma fé na igreja e no dia a dia não prega Jesus, não vive Jesus e, consequentemente, não vê a manifestação da graça de Deus, não vê os milagres acontecer, os milagres acontecerem. E hoje eu tive o privilégio de entregar o Novo Testamento para uma senhora e agradeceu muito. Ela está lendo o Evangelho de João. Aí você fala assim, ô Betão, que legal, é aquela mulher lá que leu o Evangelho de João com você, está lendo o Evangelho de João, que você falou de Jesus para ela? Sim. Ela ficou muito feliz de receber uma Bíblia. Falei, não, não, aí é só o Novo Testamento e os Salmos. Mas eu não tinha. Acha para mim, como é que eu acho aqui o livro que nós estamos lendo, de João? Aí eu fui lá, abri, e essa Bíblia que a nossa igreja está entregando, ela tem um marcador, a borda é dourada, gente. Né? Muito, gosto muito bonito, muito legal.
Agradeceu muito e começou a ler. E estava ali, e ela já está no quarto capítulo de João. Aí você vai falar assim, Betão, você é o cara, hein? Pregando o evangelho. Gente, isso é o normal. Isso é o normal. A nossa igreja agora entra num processo de discipulado. Mas quando eu vou fazer discípulo, como é que eu vou fazer discípulo se eu não estou discipulando ninguém? O pastor Flávio está pregando lá, todo esse domingo ele pregou sobre isso, pregou ontem de novo. Como é que é isso? Eu vou começar a desenvolver relacionamento com pessoas. E esse desenvolver relacionamento de pessoas é dentro disso que nós estamos lendo aqui. É dentro disso que nós estamos vendo agora. O que Paulo está falando para o Tito fazer e diferenciar, inclusive, dos falsos, porque os verdadeiros são aqueles que estão buscando aprender na palavra e vão compartilhar a palavra. E eu, aqui na posição de facilitador para vocês, não podia ser diferente. Estou tendo as minhas experiências. Estou vendo os milagres acontecer diante de mim. Eu vi uma pessoa que 90 dias sem sair de casa, medo, encurvada, ficar novamente ereta, voltar a caminhar, voltar à sua vida normal. O milagre acontecer diante dos meus olhos. Não porque eu sou bom, não. Jesus é que fez. Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. É a minha experiência de hoje. Entreguei o Novo Testamento para ela. Ela já estava lendo pela Bíblia online. Agora ela tem a Bíblia na mão, que ela não tinha Bíblia em casa. Não porque eu sou melhor que ninguém. Quem faz isso aí é o Espírito Santo. Você não salva ninguém, você não muda a vida de ninguém, você não transforma a vida de ninguém. Os verdadeiros mestres se deixam ser usados pelo Espírito Santo. Ele que fez a obra na vida dela. Gente, é Deus que cura. Você não tem poder para curar as pessoas. Se eu tivesse, eu fechava os hospitais. O pessoal ia fazer uma fila lá na igreja, passava lá na igreja, não tem problema. Aí os médicos, ó, pode tudo ir embora para outro país. Que aqui você não vai ter mais doente para curar, para cuidar. Concluindo, o provérbio apresentado por Paulo é um parâmetro importante para a avaliação. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Para os cristãos que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus, tudo é puro. E tudo pode ser recebido com ações de graça, pois tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Por isso, entendeu? Se eu convidar você para almoçar aqui em casa e falar que vai ter frango, não precisa falar que você é vegano. Ok? Combinado? Mas é lógico. Ah, a música. O cara falou para mim aí o dia. Ah, mas não pode tocar rock na igreja, que o diabo é pai do rock. Eu falei, não, 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 não. Que isso? Tá errado. Nada, nada desse mundo é do diabo. O diabo vem para si não para roubar, matar e destruir. Se alguma coisa ele tomou posse, foi roubado. Se alguma coisa ele está tomando conta, é porque ele tá matando alguém para conseguir essa coisa. Então, gente, tudo, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom, amável, de boa fama. Se há alguma virtude nisso e algum louvor, nisso pensai. Ou seja, isso que ocupe o vosso pensamento. Tem que ser assim, gente. Vamos olhar para esse mundo com a visão de Deus. Apesar que esse mundo está uma podridão em todos os sentidos. Nós vivemos, gente, não é diferente de Creta.
Então, esse é o país que você mora. É muito igualzinho os cretenses. É muito parecido com Creta, com o povo de Creta. É para esse povo que Paulo está dizendo o seguinte: ô Tito, vai lá, mas ó, vai ter um monte de gente mentirosa nesse lugar aí, e vai ter gente dentro da igreja, que vai vir com falsa doutrina, com falso ensino, ou que vai querer misturar as estações. Não é bem assim, não é tão pesado assim, o pecado não é tão ruim assim, isso pode, ou aquilo pode. Ah, gente, o que que tem? Cuidado, gente. A dica aí é profunda. Qual o caminho a seguir? Viver a liberdade que a sã doutrina do Evangelho nos oferece. Gálatas 5:1. Ou viver subjugado às obrigações impostas pelos falsos mestres que satisfazem a própria cobiça humana. Cuidado, quando começam a colocar peso sobre você, para você fazer, porque se você não fizer, a mão vai pesar a mão de Deus e por aí vai. É um monte de papagaiada, um monte de coisa de invento de humano. Cuidado! A responsabilidade dos cristãos maduros é pregar a palavra e insistir que seja, quer seja oportuno, quer não. A responsabilidade dos cristãos maduros é corrigir, repreender e exortar com base na sã doutrina. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Simples assim. E ele cita ainda, né? Um dos seus profetas chegou a dizer que tem sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Homens que rejeitam a verdade. Cuidado, perigoso demais essa questão dos falsos mestres. Aí, terminando esse tópico, nós entramos num outro muito interessante, muito positivo, que é ele estabelece para nós um novo padrão de vida. Ali em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu gostaria que alguém abrisse o seu microfone, abra o teu microfone e lesse para a gente. Pode pegar a Bíblia na tua versão, do versículo 1 até o versículo 4. Alguém pode ler para a gente? Posso ler? Por favor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Até o 4? A hora, né, gente? Siga, pode seguir. Pode. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível.
para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Aleluia. Gente, o Paulo é fera, não é mesmo, né? Quando ensina, ele está ensinando com uma qualidade. Olha só, ele está dando orientação para todo mundo, está definindo aqui um novo padrão de vida. Lembre-se, ele está tratando com a igreja, está falando para o Tito, que vai tratar com a igreja de Creta, que é aquele povo muito parecido com o povo brasileiro. Igualzinho. Aí, um novo padrão. Fale com o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. No primeiro capítulo, nós percebemos que Paulo tinha instruído a Tito, seu auxiliar, a colocar em ordem aquilo que não estava organizando nas igrejas de Creta. Tito tinha a função de identificar e escolher presbíteros. Esses líderes deviam ser treinados e confirmados na fé, pois a igreja enfrentava a ação de inimigos, isso é, ação dos falsos mestres. Agora, tá? Ele ordena que o Tito ensine, em contraste com os falsos mestres, como os cristãos devem se comportar. Esse é o papel do líder. Esse é o papel da própria igreja. No meio da sociedade na qual ela está inserida, o papel da igreja é ser agente de transformação, agente de mudança. Desculpem. Estamos reunidos frequentemente para edificarmos mutuamente, com base na doutrina. O padrão da vida cristã deve ser diferenciado. Queridos, presta atenção aqui. Nós somos treinados e ensinados a fazer culto. A igreja, gente, aprendeu, faz culto, que é uma beleza. Mas o que Paulo está ensinando para o Tito aqui, você percebeu que não é fazer culto? É lá fora. Por quê? O padrão de vida do cristão deve ser diferenciado, ou seja, para quê? Mas no meio do culto? Não. Fora. É essa a ideia. É essa a visão que Tito está passando aqui. Quando a gente lê esse texto aqui, que legal, o tio Tito, o Paulo escreveu para o Tito, deve se comportar. Gente, ele está falando que é um padrão de vida fora da igreja, no mundo. A melhor maneira dessa edificação é acontecer através da pregação, ensino, do compartilhar, da mentoria. Sabe o que é mentoria, gente? Tinha uma expressão que eu gostava muito, ali na final da década de 80, que era fazer a cabeça do outro. O pessoal na rua fez a tua cabeça, cara. Já tinha ouvido essa expressão? Mentoria. Literalmente isso. Gente, nós somos chamados para fazer a cabeça do mundo. Ser mentor do mundo. Eu não sei quem é o seu mentor. Mas eu tô lendo um livro, gente, que fala sobre mentoria e fala uma coisa muito legal. Os melhores mentores que o mundo já conheceu, eles deixaram uma referência fantástica. Dentro de um livro, eu vou recomendar esse livro para você. É um livro de fácil acesso, tá? Que você vai encontrar os melhores mentores que esse mundo já conheceu. Esse livro, ele é conhecido como coleção.
tá? São 66 livros chamados Bíblia. Os melhores mentores que o mundo já conheceu estão nesse livro. Eu não sei se você. Eu conheci a semana passada uma menina que é coach. E se apresentou para mim como coach. Achei tão legal aquilo, tão bonito, tão chique. Falei, eu agora conheço um coach. Aí nós começamos a conversar. Aí eu falei para ela de mentoria. Eu conheci alguns mentores maravilhosos. Melhor que todos os coaches que eu já havia conhecido na minha vida. E falei que onde eles estavam. Estão todos na Bíblia. A melhor maneira dessa edificação acontecer é através da pregação. Ah, como é que você prega, Betão? Você é Betão, você tem curso de teologia. Não, não, querido. Não adianta que eu não vou discutir tratado teológico com quem não conhece a Bíblia. Eu não vou discutir tratado teológico com quem não conhece o judaísmo. Eu não vou discutir tratado teológico com quem nunca leu nenhum dos evangelhos. Eu tenho que dizer para essas pessoas 4 coisinhas básicas. Deus a ama. Diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós. Inclusive eu, inclusive você. Consequência do pecado: morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o caminho de Romanos. Folhetinho, bala na agulha. Os textos bíblicos básicos. João 3,16. Romanos 6,23. Romanos 6,23. Romanos 10,6. Fechou. É a maneira. Aí como é que você vai trabalhar isso? Pregação, ensino. Você está ensinando a pessoa, compartilhando a palavra. E como é que vai ser esse processo de mentoria e de aconselhamento? Você vai ter que andar com a pessoa, meu querido. Não vai ter jeito. Você vai comprar pão? Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Eu passei no pedágio hoje, lá no Rodanel. Bom dia, tudo bem com você? Eu estou muito feliz, estou com Jesus. E como é que está a tua vida com Jesus? A única coisa que nos separa de Jesus é o pecado. Jesus te ama. Eu tenho aqui um folhetinho, uma mensagem para você. Depois você lê com atenção, tem uma pulseirinha aí e a orientação de como é que essa pulseirinha funciona. Eu procuro sempre na mesma cabine para encontrar a mesma pessoa que eu passo lá toda semana. Mas eles trocam, o pessoal tem um esquema de rodízio lá que eu não consigo. Então, mas é alguma pessoa que você encontra todo dia e fica do lado dela mais de 5 minutos, gente, não perde a oportunidade. Paulo se refere a esse tipo de ensinamento como sã doutrina. Ensino santo. O que quer dizer? É um ensino de salvação, de vida, que muda a vida das pessoas. Porque se ele for seguido, obedecido, essa doutrina é saudável, levará os cristãos a manter a saúde espiritual e crescer, tornando-se cristãos maduros e firmes. Ah, é para a igreja também? É, para todos. O motivo forte para os cristãos se comportarem de acordo com a sã doutrina é não dar a qualquer ocasião para os descrentes nos acusarem de impiedade. Está lá no capítulo 2, versículo 5, versículo 8. Olha só. A serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes, e em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Em vez de fazer com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, os cristãos devem adornar a doutrina de Cristo através da obediência. Olha o que diz o versículo 10. Na verdade, aqui está o 9 e o 10.
Ensine os escravos a submeterem tudo aos seus senhores, a procurar agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas mostre que são inteiramente dignos de confiança, para que assim torne-se atraente em tudo o ensino do nosso Deus, nosso Salvador. Diferença de vida. Quando as pessoas olharem para você, vão perceber diferença. Não, meu irmão, para de trabalhar para o seu patrão. Para de trabalhar para o seu patrão. Isso é um atraso de vida. Quando chegar no seu trabalho, bate cartão e vai fazer o seu trabalho, mas faz para Jesus. A Bíblia não diz quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor? É bíblico. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor? Então trabalhar para Jesus. O seu trabalho vai ser o melhor lá no seu ambiente de trabalho. E sabe o que vai acontecer? Teu chefe não vai precisar ficar olhando para você se você está trabalhando ou não. E se alguém um dia chegar para você, puxa saco, que é o comum aqui no Brasil, né? Pelego! Você vai dizer, não, eu não trabalho mais para essa empresa. Opa, o que você está fazendo aqui? Você é espião? Não. Aí você explica, eu trabalho para Jesus. Eu glorifico a Deus em tudo que eu faço, inclusive no meu trabalho. Começou a falar de Jesus. Sem forçar, hein? Todos os cristãos têm deveres a cumprir, para que embelezem a doutrina de Deus através de relações edificantes. Sabe o quê? Nesses versos encontramos 5 grupos de cristãos que devem cumprir seus deveres para embelezar a sã doutrina. Ou seja, alguns grupos. O primeiro grupo, com deveres a cumprir, é o grupo dos homens idosos. As pessoas que têm mais idade, um pouquinho mais de idade. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Percebeu a dica que ele está dando para o Tito? Como devem agir? Olha só, digno de respeito, temperantes, moderados. A palavra nefalios, no original, descreve aquele que tem domínio próprio, aquele que é sóbrio. O cristão idoso, os cristãos idosos, devem dar exemplo de como agir, de como aplicar a sã doutrina. Ensina os mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensato, sadio na fé, no amor, na perseverança. Como devem agir? Devem ser respeitáveis, sérios, graves. O cristão idoso deve ter uma boa reputação. A sua vida deve impor respeito. A vida dos cristãos mais experimentada deve ser uma vida sem brecha. É alguém que não pode ser acusado de escândalo. Simples assim. Devem ser sensatos, prudentes, equilibrados. Deve ter atitude controlada, equilibrada. A palavra descreve o homem que sabe controlar, governar cada desejo seu. Deve saber falar, para quem falar e como falar. Deve unir experiência de vida, isso com bom senso, com força na fé, com vista na vitalidade das ações, e assim deve permanecer firme, sem retroceder na fé, na doutrina, na vida prática, no amor, a abnegação do serviço, na constância, paciência, perseverante. E as mulheres? Segundo grupo deve cumprir, é o grupo das mulheres idosas. Como é que elas devem agir? Sérias em seu proceder, devem ser equilibradas no viver. A palavra semelhantemente indica que prática dos homens idosos deve ser também serem desenvolvidas pelas senhoras idosas, junto, do mesmo jeito. Reverente no seu viver. A vida da senhora idosa deve refletir a sua dedicação a Deus. Devem ser exemplares no proceder. Não devem ser caluniadoras, não mentirem sobre outras pessoas. A fofoca, mexerico, estão incluídos nesse tipo de procedimento feminino.
A palavra usada no original é diabolos. O diabo é o pai da mentira e da maledicência. O diabo é o pai da mentira, da maledicência. Os boatos e o. Só estou compartilhando. Nas orações são perigosos e podem causar danos irreparáveis. Cuidado. Não deve ser escravizadas a muito vinho e não deve ser bêbadas. A embriaguez é um vício e deve ser combatido em todas as esferas cristãs. Mas a mulher cristã idosa deve rejeitar de todo essa atitude que desonra o evangelho. Eu conversei com uma pessoa há 2 semanas atrás, que era alcoólatra. Uma senhora alcoólatra. Que a maior dificuldade dela era se controlar. Ela não conseguia vinho, nem pensar. Bebida, nem. Começava a beber, não se controlava, tanto a ponto de cair e ir parar no hospital em coma alcoólica. O descontrole de uma senhora cristã idosa causado pela intemperança em relação à bebida é um escândalo. Betão, você tem alguma dificuldade com a bebida? O nosso país, gente, o maior número de separações, o maior número de problemas domésticos e de violência doméstica é causado pela bebida. São 8h26. Eu vou ler só mais um tópico. Deve ser mestras do bem, instruindo as jovens senhoras, ensinando o que é bom. A nova vida, o novo padrão de viver deve ser vivido, deve ser ensinado. Os cristãos mais experimentados, seja ele homem ou mulher, devem servir de referência para os mais novos. Para que ele tenha um modelo para seguir. O ministério da vida cristã idosa e madura é fundamental para a vida cristã mais nova. Ou seja, esse novo padrão, já concluindo, esse novo padrão de vida, você deve viver de maneira tal que os outros vejam a sua vida e depois queiram segui-lo. Simples assim. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como ovelha que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu não conheço tua vida, mas uma coisa eu sei. Tito está recebendo uma orientação para um novo padrão de vida. Essa carta chegou até nós para que a gente amplie a nossa visão e para a gente comece a refletir como é o nosso caminhar e como é o nosso padrão de vida. Ou a gente influencia esse mundo, ou seremos influenciados por eles. Ou a gente é e se torna agente de transformação, ou seremos tragados pelo mundo. Não tem jeito, gente. Não tem condição e não tem outra forma. Ou a gente vive uma vida parecida com a de Jesus, ou seremos engolidos pelo mundo. O padrão mundo, ele é muito forte, ele é muito confortável. E você vai ver pessoas que são pessoas, gente de bem, não é bandido, não é assassino, mas que, entende uma oportunidade, se apropria do bem do outro, fala mal, critica e por aí vai. E a gente às vezes concorda, e às vezes a gente aceita o errado como se ele fosse certo. A orientação que te está dando, a gente vai concluir na próxima quinta-feira. Eu quero concluir o capítulo 2 e também deixar claro para os irmãos que nós vamos fazer mais 2 aulas, nós vamos ter, a escola bíblica tem um recesso, que é o recesso de julho, tá ok? Mas eu vou estar avisando no grupo, tá? Eu quero ver se eu concluir o capítulo 2, eu vou iniciar o capítulo 3 e depois nós vamos para o recesso. Combinado? A palavra é de vocês. Abra o teu microfone. Dúvidas, perguntas, críticas, fica à vontade, a palavra é sua. Sheila levantou a mão, levantou, Deus sinalizou. Fica à vontade, querida, a palavra é sua. Pastor, é muito interessante, né? Esse estudo que nós estamos tendo de Tito, porque como começou a falar sobre a bebida e também
e também no início, como foi falado, que nós, né, dos falsos mestres, que a gente tem que silenciá-los e tudo, né? Então, a parte da bebida, para mim é muito difícil, porque minha mãe foi alcoólatra até morrer, né? Ficou limpa só o tempo que ela estava fazendo hemodiálise. Então, assim, é muito difícil quando a gente vai falar para as pessoas que não é só é, porque muitos pegam e falam assim: ah, mas você não bebe porque você virou crente. Eu falei: eu nunca bebi. Ah, então você critica nessa parte, né? E assim, e não é só por isso. Eu falo assim: não é só por isso, né? A palavra está dizendo, mas questão também a gente fala, eu vivi na pele, né? Eu vivi na família, né? Tenho problema da saúde, então a gente, eu comecei a ver que muita gente, até próprio cristão mesmo, que são enredados nessa parte da bebida, não sempre arrumam um argumento para continuar. Isso aí é particular de cada um, né? Mas a partir do momento que a pessoa me oferece, né, eu já fico já assim, pô, meu, mas porque é aquilo que foi falado, né? Quem conhece ao certo e errado é o crente, porque o não crente ele já vive no errado, então para ele tanto faz como tanto fez, né? Então eu tenho uma certa dificuldade. Às vezes eu prefiro me calar porque eu sou bombardeada de uma forma que, quando se remete agora a tudo isso que a gente está lendo, aí, ó, tá na palavra. Exatamente. Nós estamos com a palavra aberta e estudando que é errado, né? Aí, quando for argumentar com a pessoa, tem que levar a Bíblia, né? Exatamente. Com o Mas, crente, eu gente, tô falando, não com não crente, né? eu vou dizer para vocês, eu vi o meu avô morrer por causa da bebida. Ele internado vários dias depois, o médico falou, ó, ainda a bebida matou ele. E a minha avó, quando falava isso, com muita tristeza, A que bebida ela matou chamava, minha ela falava, mãe, o meu sobrinho matou, de matou. 20, meu sobrinho tem 26 anos, tá quase também, já é alcoólatra há muito tempo. Então, assim, quando você tem na família, é muito complicado, né? Gente, evangelizando uma pessoa alcoólatra, e ela relatando a miséria que era a vida dela, a miséria que é a fuga e o medo e o descontrole, porque é uma dependência química. Física, física. Então, gente, é sério. Então, Hum. você tem alguma coisa. Querido, eu não sou crítico das pessoas, tá? Todos têm a liberdade de fazer o que quiser. Mas Jesus transformou água em vinho, transformou. O vinho era só para celebração, não era para ser uso constante, não. E outra, mas a Bíblia recomenda, Paulo recomendou para o Timóteo, por causa do seu estômago. Não, eu já vi médico dizendo que o corpo precisa de álcool, precisa mesmo. E eu vou dizer para você, arroz fermentado no seu estômago vira álcool, tá? Já tem o suficiente para o seu organismo. Batata, na fermentação, dentro do seu estômago, libera álcool. Batata, álcool de batata é amido. Na fermentação, com a pitialina, com os ácidos do estômago, libera álcool. Então você não precisa beber para ter álcool? Não precisa. Então, se alguém vier, mas porque o corpo precisa? Desculpa. É desculpa. Você tem problema com álcool, não consegue se controlar, então está viciado. Tem que ser tratado. Desculpa. É uma realidade triste.
Ah, você tem pessoas que têm problema com álcool dentro da igreja? Tem. Na igreja tem gente que tem problema também com a mentira, tem problema na igreja tem gente que tem problema com roubo, na igreja tem gente que tem problema com pornografia, na igreja tem gente que tem problema com uma série de problemas. Como eu disse no começo, na Gula. igreja é que estão os doentes. Tá ok? Isso é para todos, gente. Tá? Eu também não sou perfeito. Eu ainda não atingi a perfeição. Ok? Então, a orientação é para mim. Eu estou pregando, eu estou aqui ministrando para vocês, mas Deus está falando comigo também, para eu ampliar minha visão, para eu ser referência no mundo. Irmã Maria Alice, você pediu a palavra, querida, fica à Eu, vontade. eu queria só tirar uma dúvida aqui. Vamos lá. No 11, é preciso calar, não é? Esse não é o cara que você tem que abraçá-lo e convertê-lo. São os falsos que não vão mudar mesmo, ele fala aqui embaixo. Esse, Isso. quando ele fala aqui, ó, no 9, apegado à palavra, a fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar qualquer pessoa pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ele vai falar a verdade da sã doutrina para esses caras e para a igreja que está ouvindo aquilo, dos caras, que eles já não vão ouvir mais e o cara vai saber que ele está fora desse padrão, que já foi desmascarado. Agora, todo cristão, sim, uma vez, 2 vezes, 3 vezes para a igreja. E aí decide. Vai ter 70 vezes 7 tem que ser nosso perdão para o nosso irmão. Mas quando o cara vem para ensinar outra coisa já, um instrumento de Satanás, ele tem que ser calado. E Deus vai dar poder para esse cara para esse líder que foi escolhido ali e que tem esse padrão, ele vai ter poder para calar aqueles insubordinados incircuncisos ali, que estão ensinando coisa que não deve, né? E é lindo, porque eu falo que aqui ele para ele ensina tudo como tem que ser um líder. E aqui ele já começa, né? Primeiro com os idosos, depois com as mulheres, depois com os moços, depois ele mesmo torna-te pessoalmente, cada líder, não brincando, porque tem muitos que vão pregar, para ele chamar a atenção do público, ele faz muita brincadeira, e as brincadeiras nem sempre fica aqui com honra na palavra de Deus. Muitas vezes, para produzir risos, alguma coisa, ele fala uma linguagem irrepreensível, para que nem o diabo tome vantagem nisso aí. E no 9, os servos, é servo porque você falou que é vida aqui. Claro, não é só dentro da igreja, é vida. Porque não tem jeito, uma hora ou outra você se revela, se você ficar fingindo. Você tem que ser transformado. E esses servos aqui, mesmo que o teu patrão não for crente, trabalhe como se fosse para o Senhor aquilo que você falou, que vai receber do Senhor, e este servo, você vai ser um exemplo para ele, que esse patrão, que é incrédulo, sabendo que tem um cara crente, diferente dos outros ali, que quando o patrão não está olhando, não está trabalhando. Quando ele fala, não furtem, não é que você vai pegar dinheiro lá do patrão, nem sempre você vê dinheiro, mas é o teu horário de trabalho, se realmente você está mantendo o teu horário de trabalho. Você está pago por aquilo. Se você roubar, ficar ensampando, fazendo as coisas, você está roubando o horário, o dinheiro do teu patrão, que ele teria que te pagar, não é? E aí ele fala Exatamente que você isso. vai ser um exemplo para... Muito legal, né? Nossa, essa palavra achei demais, né? Que benção. Pastor, Fantástico. gostei Benção demais do mesmo. Obrigado, versículo querida irmã 7. Maria Alice. Sérgio, abre o seu microfone. Queremos te ouvir. Outro moço.
Sérgio. Serginho, teu microfone está fechado ainda. É que travou a Ok. internet. Pastor, o senhor Siga. falou da igreja ser influenciadora, né? Uhum. E hoje nós vivemos assim, na nossa igreja mesmo, vou falar da nossa igreja. Eu percebo que com jovens, no caso do Wake, né, que eu tenho uma filha nessa idade, a gente vê muito do mundo, muitas coisas parecidas do mundo entrando no culto dos jovens. Então a gente está com essa coisa de influenciável muito próximo da gente. E quando isso está acontecendo com a gente, como que a gente deve proceder? Boa pergunta. Porque é uma coisa, só para vocês saberem, há, há um tempo atrás abriu uma igreja aqui perto da gente, onde era o Cine Tangará, além do véu. E foi gente de um monte de igreja para lá, inclusive da nossa, tá? Porque a igreja tinha muitas luzes, o som, e tal, né? Nossa igreja investiu um valor bastante elevado na questão da iluminação da igreja, do som e também da projeção. E aí, o que aconteceu? O projeto que o projetista de luz colocou para a igreja tinha também lá uns movies. Movies é aquela luz que movimenta, e fica movimentando, fazendo desenho, pulando para lá e para cá. E o cara sugeriu para colocar isso aqui na nossa igreja. E o pastor Grava falou assim: não precisa não, não precisa disso aí não. Por quê? Mas se a pessoa. Mas vai atrair mais pessoas, vai, não precisa atrair gente por causa disso, não. As pessoas têm que vir aqui por causa da palavra. O jovem nosso nós competimos com as coisas aí de fora? Competimos. Lembra que eu falei que a música foi roubada, que o diabo, inclusive alguns falam que o diabo era o pai do rock? Não, ele é ladrão. E aquilo que nós fazemos, tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória do Senhor. Mas a competição com o mundo, com os prazeres dessa vida, gente, é muito forte. Para um adolescente, fortíssimo, porque ele está formando a sua consciência, ele está no processo de formação, ele sofre uma influência muito forte, a pressão do mundo sobre o adolescente é fortíssima. Eu trabalhei com adolescentes na nossa igreja, vários anos. A pressão que eles sofrem é algo descomunal. Descomunal, essa é a palavra. Por quê? Eles estão rodeados de filhos de pais que são servidores de Satanás. E eles acham que a normalização que o mundo os impôs é a mesma que vai ter para os filhos dele. Gente, vocês são aqui a geração de que está vindo depois dos boomers, né? Que são eu sou dos anos 60. Eu sou da geração na qual houve vamos dizer assim, a liberação sexual, quando surgiu a pílula. Eu sou dessa geração. E que a liberdade sexual foi pregada no mundo inteiro como libertação. E os valores foram invertidos. Família deixou de ser referência. Nos anos 70 até os anos 80, entrou o processo de idiotização do pai. Vou dar um exemplo para você do que é idiotização do pai. Lembra do Homer Simpson? Que o pai é o idiota, o Homer é o idiota? É isso que os nossos adolescentes estão vendo. Vocês viram Família Dinossauro? Lembra o pai da família Dinossauro? Era o idiota. Essa cultura está sendo colocada dentro da igreja, dentro das nossas famílias. As novelas
que todo mundo torcia para aquela traição, porque aquela música romântica é lindo aquele amor. Aquela traição. Nós somos educados com esses valores e achando isso bonito e lindo e maravilhoso. Desculpe se você é petista, tá? Mas eu não tenho nada contra o PT, não tenho nada contra o PSDB, PL, contra ninguém. Eu sou apolítico. Mas o que eu quero dizer é que o nosso país elegeu um presidente sabidamente preso por corrupção, condenado com provas por corrupção. E o Brasil o escolheu. Isso é o país que nós temos. É um país que quer levar vantagem, é um país que gosta do pecado, tem o prazer no pecado. Os adolescentes estão sofrendo essa influência. Nós estamos competindo com eles. Enquanto, gente, a igreja, enquanto a gente não tiver a cultura da leitura bíblica em casa, de ensinar a Bíblia para os nossos filhos e os valores cristãos, eles vão ter dificuldade com o mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto a gente não tiver o hábito de leitura diária, o hábito de ter um momento de devocional diário, nós vamos sofrer a influência do mundo. Enquanto a gente não parar para estudar a palavra todo dia e não tiver leitura diária da Bíblia, nós vamos sofrer a influência do mundo a ponto de muitas vezes esquecermos que somos de Jesus. Por isso que a competição está grande, por isso que eles estão tendo um instante e algumas coisas são muito parecidas e às vezes o evangelho é até travestido de mundo. Mas a luta está sendo muito grande para atraí-los de maneira que eles fiquem e ouçam e aprendam um pouco da palavra. Essa que é a verdade, meu irmão. Desculpa, eu fui muito prolixo na resposta, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo à nossa volta. O Sérgio É acho que muito claro o que caiu. Tito está ensinando. Ah, tá ali. Pensei que ele Está tinha caído. travando a conexão dele. Eu não sei se ele É. pegou tudo, mas depois ele pode assistir a gravação. Pastor, diante Fala, querida. disso do que o Sérgio falou, é só uma pergunta. Eu não sei se eu entendi errado o que ele falou, mas eu acho que ele quis dizer da liderança para os jovens, né? Da liderança dos jovens e adolescentes para os jovens que frequentam os cultos. É, eles são discipulados, tem alguém acompanhando esses líderes para que eles também não sejam contaminados e não contamine os adolescentes e os jovens? Essa é a minha pergunta. Eu vou responder citando nomes, inclusive. Newton e o Bruno e a Beatriz. O Newton agora vai passar pelo concílio. Ele terminou a faculdade teológica e os dois fazem mentoria conosco, junto com o pastor Flávio. Nós nos reunimos, inclusive, na terça-feira à noite. Estamos num trabalho de mentoria, tá ok? E eles têm um grupo também de mentoria e estão lendo esse livro que eu citei para vocês, que eu estou lendo e compartilhando, inclusive, com. Vou começar a compartilhar com os professores de escola bíblica também. Estão sendo Legal. mentoriados e acompanhados. Uhum. Todos. Todos, a liderança da nossa igreja está nesse processo de mentoria. Aliás, nós já tínhamos começado com o pastor Itamir. Agora é semanal, toda semana. São 2 encontros por semana só de mentoria. Percebeu que a nossa igreja está dando um outro Legal. passo, é um Isso outro é avanço. importante. Ok? Espero ter respondido a pergunta, apesar de ser muito prolixo, mas eu quero que vocês entendam a visão do todo. Essa é a ideia. Mas alguém abre o seu microfone. Ô, querida, você está bem? Acho que já está aberto, né, meu microfone. Vou falar rápido, pastor, por causa do horário. Mas, como você falou lá do desenho, os pais são idiotas e as mães mandam em tudo.
todo desenho. Você pode ver, eu sou amante de desenho, eu curto muito desenho, eu gosto, eu me divirto muito, que eu acho que é o que menos polui. Mas você vê que as mães mandam em tudo, o que já vai criando com os nossos filhos, uns homens totalmente dependentes de mulher. O homem, o sacerdote do lar, ele já está sendo doutrinado para ser uma mulher. Ele não tem atitude, não tem atitude. Então, o que cabe a nós? É orar para que nossos filhos, principalmente os filhos homens, eles sejam sacerdote do lar. Esse é meu pedido de oração. Senhor, o meu filho, quero que o meu filho seja um sacerdote do lar. Então, a batalha é vencida na oração e na palavra. Não tem outra saída para nós. É oração e palavra. Então você vai orando e Deus vai te dando a estratégia, porque você não pode. Você fala uma coisa, tudo. O TikTok fala outra, o influenciador, não sei, o YouTube fala outra. Esses influencers digitais, eles são uma praga na vida dos nossos filhos. É Eles são uma verdade. praga. Porque e todo mundo está seguindo, viu, pastor? Todo mundo está seguindo. Eu também assisto o coisa e vou falando, tá vendo? Fala, tá vendo, Samuel? Tá vendo que isso não presta? Você tá vendo que essa mulher é uma pervertida? Você tá vendo que o que ela está fazendo? Porque o que a palavra diz a respeito disso? É muito complicado, pastor. É muito complicado, mas a nossa batalha não tem jeito. Nós vamos vencer na oração e na palavra. Tanto com o marido, como o filho. A nossa oração diária é: Senhor, faz do meu marido um sacerdote do lar. Porque tem que ser homem diferente, tem que ser homem diferente. Porque o meu filho tem que fazer a diferença na sociedade. Não ser um marido banana, um homem banana que é controlado por uma mulher. Não é para isso que eu criei esse filho. E nem para isso que Deus me deu. Então, é uma batalha. Eu vejo, né, dessa forma. Não sei se os outros concordam comigo, se a nossa vida é assim uma batalha com essa questão de família, de tudo do que entra na mente da gente, das coisas que são jogadas diariamente, né? É o lixo eletrônico que a gente recebe diariamente. É uma verdade, querida. Concordo com você. Realmente, o lixo está sendo despejado dentro das nossas casas. Sim, Aí, Pastor, a orientação de Paulo para cada um de nós é fazê-los calar. O fazê-los calar é ser voz ativa em cima disso. sim, E muitas vezes, gente, é horroroso, tá? Eu sou contra a censura. Eu acho que eu sou favorável a discutir as ideias. Mas tem coisa que, gente, não cabe, tá? Serginho, você ouviu a minha resposta completa, Serginho? Que a tua internet pastor, falhou, eu não sei se você ouviu. Só o finalzinho aqui, não. pastor, Sim. Mas está gravado, querido. Depois você dá uma olhada na gravação, tá ok? Pode falar, querida. Queremos te ouvir Tá também. joia. deixa eu só. Tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Sim, tá alto e claro. Pode falar. Você sabe, eu lido muito com, não jovens, eu lido com jovens não adultos, né? Entre criança, adolescente e jovem, né? Eu lido muito com isso porque eu dou um curso, né? E aí eu concordo plenamente com a auxiliadora. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus fala que os pais é que têm que ser responsabilizados até o filho poder caminhar sozinho. E aí, o que acontece? A gente tem que, como a auxiliadora falou, olhar o que eles fazem, ver com quem eles estão andando, porque dentro da igreja, pastor, até cachorro entra, É verdade. entendeu? Sendo bem assim, desculpa, né? Mas até cachorro entra. Então, na realidade, como a auxiliadora falou, tem essas influenciadoras? Tem, mas a gente tem que ir contra tudo isso, né? Contra como? Né? Claro que se você for muito contra, eles vão se revoltar, mas a gente tem que colocar pingo nos is. Ó, você tá vendo o que ela tá falando? É contra a palavra de Deus, ou qualquer coisa, tem que ser contra. Porque e a auxiliadora falou certíssimo, ela tem um filho e ela sabe, as mães estão criando, não estão criando filho mais, homens.
os meninos estão virando mulheres, entendeu? Sabe? Mulheres, eu estou dizendo assim, fica em casa, lava roupa, lava... Não estou dizendo que isso é ruim, não é ruim, mas a mulher é que está mandando ver dentro de casa. Então, a gente tem que estar ativa, né, nessa questão. Nossos filhos são adolescentes? São, mas eu quero conhecer, ó, traz seus coleguinhas aqui em casa, porque eu quero conhecer eles. Eu tenho uma filha. Eu falo sempre, traga, ó, vai ser bem recebida aqui, que eu quero conhecer, ver a índole da pessoa. Porque muitas vezes pelo, né, como é que chama? Lobo na pele de carneiro. E a gente tem que entender. E outra, eu acho assim, a igreja, ela tem a sua responsabilidade, só que a responsabilidade é nossa criar nossos filhos, né? Criar na palavra, né? Tipo leitura. Então, se elas veem a gente ler, elas leem, entendeu? Se elas verem a gente tá ali o tempo inteiro buscando a palavra, elas buscam, né? Então, elas começam a saber diferenciar. A minha filha tem 25 anos, mas ela faz seu devocional, você entendeu? Eu não posso dizer assim que a minha filha, ai, é perfeita, não. Todo mundo tem problemas, né? Mas ela é uma menina muito obediente. Ela fala onde vai, ela não gosta de festa, assim, muito. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Porque o que acontece? Hoje, nas igrejas, tem mães que nem cuidam direito dos filhos. Bota lá e acha que a igreja tem que cuidar, e não é isso, não. A gente tem que estar bem atento aos nossos filhos, né? Nada contra assim que o irmão falou, mas eu acho assim que a liderança ela faz o possível, né, para falar a palavra, mas a gente é que tem que aprender a ouvir isso, né, a palavra de Deus, né? E é isso que eu tenho que falar. Obrigado, querida. Obrigado pela sua contribuição. Muito importante, é isso mesmo. E ninguém melhor do que pais e mães para fazer o posicionamento diante disso do que nós vimos aqui hoje. Então, a palavra é tremendamente salutar, é isso mesmo. Eu só quero que vocês lembrem de uma coisa. O tempo que o seu filho tem na igreja, ou que você, meu irmão e minha irmã, tem na igreja, não passa de 4 horas por semana. Se você considerar que o contato que ele tem com o mundo são de pelo menos 8 horas por dia, 7 dias por semana, e quando muito, na semana você vai ter 4 horas de contato dentro da igreja aprendendo a palavra. O restante vai ter que ser em casa, não vai ter jeito. E vai ser, algumas vezes, vai ser horroroso. Que vai ser briga, vai ser difícil. Porque, imagina ele estar ouvindo todo dia. Na escola, são pelo menos umas 5 horas ouvindo e recebendo a pressão do mundo. Vocês também passam o dia recebendo a pressão do mundo. E o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo, vosso adversário, está como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Não era difícil o que estava acontecendo em Creta. Além da questão cultural, cretense, greco-romana, tinha a questão dos judaizantes. Tudo isso em cima da igreja de Creta. Hoje, nós temos mídia, internet, influencers digitais e etc e tal, tá? Ideologias campeando por aí, a influência cultural que o Brasil está recebendo fortíssima com relação a valores contrários à família. Tudo isso, querido,
A questão de tentaram um mês, 2 meses atrás, vão tentar de novo legalizar maconha no Brasil, até conseguirem. Uma recreativa, e aí vai. Nós temos Cracolândia aqui em São Paulo. Só quem não conhece a Cracolândia é que pode imaginar em liberar droga nesse país. Mas a justiça já está soltando traficante. Traficante já não é um negócio tão preocupante, já não é algo tão ruim para a sociedade. Afinal de contas, a pessoa que estiver portando só aquela quantidade que ela consome, o que é um instante de recreação? Estão vendendo isso para os nossos filhos. Estão vendendo isso para os crentes. E já tem crente achando que isso é normal. Tem crente achando que a bebida é normal. Tem crente achando que droga é normal. Tem crente achando que um monte de coisa por aí é normal. Esse negócio também está todo domingo. Todo domingo tem que ir no culto? Escola bíblica dominical? Ah, não, é muita coisa. Ainda mais dia de frio. E agora que está chovendo? Horror! Estamos vivendo isso. E eu vou repetir o que eu disse no começo. Nós aprendemos e somos treinados a fazer culto. A fazer um culto como ninguém. Acho que nem Israel fazia culto que nem a gente faz hoje. As bandas que a gente tem, só que a Bíblia está nos ensinando a viver aí fora. O aprendizado é para combater lá fora. É ser influência positiva no mundo. É combater os influenciadores. Querido, nós passamos muito do nosso tempo, me perdoem, mas a gente não podia deixar de discutir essas questões. Quinta-feira que vem a gente continua. Teremos a próxima quinta-feira. Eu vou tentar fechar o capítulo da introdução do 3 e nós teremos um período de recesso. Vou comunicar isso por vocês, vou mandar para SMS, vou colocar no aplicativo da igreja. Tá, ok? E a gravação vai ficar lá. Ok, gente? Serginho, depois dá uma olhadinha na minha resposta e também na colocação da auxiliadora, que a tua conexão falhou um pouco. E é interessante que você ouça o que a gente comentou e depois você pode mandar para a gente continuar conversando esse bate-papo, inclusive no próximo encontro, tá bom? Combinado assim? Sérgio, faz uma gentileza para a gente. Abre o teu microfone. Agradece pelo estudo dessa noite. Ora por nós. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por mais esse momento de aprendizado. Ó Deus, queremos declarar a dependência do Senhor. Amém. Dizer que o Senhor é dono das nossas vidas. O Senhor é que direciona. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser verdadeiros e a bênção aos líderes, possamos alegrar ao Senhor com o nosso viver, com o nosso caminhar, Pai. Ajuda-nos nisso, faz-nos, Senhor, melhores hoje. Amém. Voltou a conexão. Ó, queridos, uma semana abençoada para vocês. Fiquem na paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.